Muito bem, gente. Iremos ver agora aquilo que nós chamamos de período clássico. E como eu já havia falado para vocês, todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão período clássico, vem logo na tua cabeça Grécia e Roma, tá certo? E vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a Grécia. Porém, é importante percebermos que é um assunto muito extenso, e aí a gente vai dividir em duas etapas, tá certo? Vamos começar logo tendo uma introdução, conhecendo como se deu a formação desse grande império e as grandes contribuições que o mundo grego proporcionou para a humanidade, tá certo? A Grécia Antiga é a época da história grega que se estende desde o século XX ao século IV a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, estamos nos referindo a um país unificado, e sim no conjunto de cidades que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis. Estas cidades são chamadas de cidades-estados, também conhecida como polis, tá? Elas eram autossuficientes, independentes. Existe, de certa forma, uma rivalidade entre elas, como é o caso, por exemplo, de Atenas e Esparta, que eram inimigas. Porém, dentro dessa conjuntura existia uma certa unidade no que se refere à questão da língua, dos costumes e de algumas leis. No entanto, existia uma rivalidade entre algumas cidades gregas, principalmente Atenas e Esparta, que lutavam pela hegemonia política do mundo grego. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá certo? Neste mapa, a gente pode perceber a grande dimensão do que foi o Império Grego. Nós temos a cidade de Atenas, que está bem aqui, e a gente percebe que Atenas é uma cidade litorânea, ela desenvolve um comércio marítimo bem intensificado, é uma cidade aberta, tem a presença de muitos estrangeiros nela, e a sua prosperidade se desenvolve principalmente através do contato com esses estrangeiros e por meio também deste comércio marítimo. Já Esparta, a gente percebe que está bem no interior. A base da economia de Esparta vai estar voltado para a agricultura. Você vai ter uma forte aristocracia, tá certo? Agrária, que vai defender a agricultura. Já diferentemente de Atenas, Esparta é uma cidade fechada. Ela tem aversão aos estrangeiros, ou seja, ela não gosta de estrangeiros, tá certo? E é uma cidade militar. Enquanto Atenas é democrática, é aberta para o diálogo, para aceitar outras nações, estrangeiros. Esparta fechada, militar e autoritária. É uma das características de Esparta. Nós vamos ter outras cidades, como, por exemplo, Coríntios, Tebas, que vão lutar também pela hegemonia política do mundo grego. Mas a disputa fica muito mais bem clara entre Atenas e Esparta. Tá certo? Vamos ver agora a situação política da Grécia Antiga. A política ela vai se desenvolver no que nós chamamos de período clássico. É importante percebermos que a história da Grécia é dividida em 4 períodos, que a gente terá a oportunidade de ver cada um deles. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. E é no período clássico que a gente vai ter o grande desenvolvimento, né, da política, o desenvolvimento também cultural, a beleza, tá certo? A virtude, o desenvolvimento das artes no que diz respeito à música, à pintura, à arquitetura, à escultura.
Você vai ter um grande desenvolvimento nesse período. Tá? Os gregos acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum de todos, e estava aí lançada uma proposta que vai servir para todas as nações, que vai ser a democracia. Né? A democracia surge em Atenas. Então os gregos desenvolvem esse sistema político, que é a democracia, de estabelecer o diálogo, do indivíduo participar da sua vida política, buscando o bem comum para todos. Então a democracia era o governo exercido pelo povo grego, tá? Ao contrário de alguns outros impérios que tinham uma monarquia voltada para uma teocracia, que é a figura divina e a figura política, como era o caso do Egito, na figura do faraó. O faraó tanto era um semideus como também um político. Então, a democracia se desenvolve na cidade de Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Então, a Grécia deixa para nós esse grande legado que é a democracia. Já a sociedade da Grécia Antiga, dentro da polis, e as polis aqui são as cidades-estados, tinha sua função própria de organização social em algumas delas. Como, por exemplo, em Atenas, eles admitiam a escravidão, tanto a escravidão por dívidas como a escravidão por guerras, e a gente já viu a diferença entre uma e outra, estudando outras civilizações. Já em Esparta, nós tínhamos poucos escravos, né? Mas existiam os chamados servos estatais, que eram esses escravos que pertenciam ao Estado, né? E que prestavam serviços ao governo espartano. Então, ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que as governavam. Também em Atenas, verificamos a figura dos estrangeiros, como eu já havia falado para vocês. Esses estrangeiros em Atenas eram chamados de metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade, tá certo? E por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas das polis. Já no aspecto econômico, a economia grega se baseava em produtos artesanais, tanto no que se diz respeito a tecidos, metal, couro, tá certo? Para o desenvolvimento do comércio, como nós temos também a agricultura. Aí cabe lembrar a vocês que o comércio vai ser muito bem mais desenvolvido em Atenas e a agricultura em Esparta, tá certo? E eram produtos dessa indústria que demoravam muito para serem produzidos. A etapa de produção era bem complexa, tá? Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo, no que diz respeito aí à agricultura, né? A criação de pequenos animais de porte, e o comércio ocorria também as cidades gregas. Existia um comércio interno. E nas margens do Mediterrâneo, você vai ter uma sociedade grega que vai se desenvolver também proporcionando um comércio marítimo rico, como é o caso de Atenas. E você vai ter também o uso da moeda, a chamada dracma, era a moeda grega, tá? Havia tanto um pequeno comércio de agricultor que levava suas colheitas aí ao mercado local, com também grandes comerciantes, né, que possuíam embarcações que realizavam uma rota no Mediterrâneo para comercializar os produtos. Já em relação à religião, é importante percebermos que, como a grande maioria
dos povos da antiguidade eram politeístas, Atenas não vai ser diferente. Lembrando-se que um dos únicos povos que se destaca no aspecto religioso serão os hebreus, que eles desenvolvem o monoteísmo, a crença em um único só Deus. O politeísmo é a crença em vários deuses. Então a Grécia era politeísta, né? A religião da Grécia antiga recebeu também influência de vários povos. Os gregos foram adotando os deuses de outros lugares até constituir assim o chamado panteão de deuses, né? E essa pluralidade, você vai ter aí uma mistura dessa relação dos deuses, né? Ou dos semideuses que se tornam assim heróis e que também esses deuses têm contatos com os seres humanos. Isso vai estar bem presente na cultura e também no aspecto religioso dos gregos. Alguns historiadores aí defendem a seguinte ideia de que os deuses serviam de ensinamento tanto moral, ético também para a sociedade grega, e também para justificar atos de guerra e também de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma boa fusão, como já havia falado para vocês, dessa relação dos deuses com os humanos, tá? E outro aspecto que a gente deve também percebermos é que existia os chamados oráculos, que eram pessoas que tinham contato, que conversavam com esses deuses. E muitas pessoas que queriam desenvolver alguma coisa e tinham alguma dúvida, consultavam os oráculos. E estes traduziam essa conversa, essa revelação que os deuses lhe apresentavam. E muitas vezes era de forma de enigma. E aí você vai ter os sacerdotes que eram encarregados aí de fazer a interpretação para essas pessoas, que às vezes não, pagavam por isso, tá? E no que diz respeito à cultura, o mundo grego, como já havia falado, existe uma forte ligação entre a cultura e a religião. E isso está bem caracterizado tanto na literatura, na música e também no teatro. E você vai ter aí uma relação também com os deuses no que se diz respeito àqueles indivíduos que viviam no Olimpo, tá? E através das peças teatrais eram muito populares e todos os cidadãos tinham seu espaço cênico, tá certo? Onde eram encenados aí as tragédias e comédias. Isso demonstrava aspectos do cotidiano, tá certo? Dessa relação da cultura, da sociedade e da religião dentro dessas peças teatrais que eram na praça pública, num lugar determinado em que todos iam assistir. Já a música tem uma importância muito grande na vida dos gregos, que vai alegrar aí os banquetes, né? Vai também acompanhar os atos religiosos. Você vai ter a presença de instrumentos como a flauta, tambores, harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, nós vamos ter aí, no cotidiano grego, o esporte, tá certo? E para celebrar a aliança entre as diferentes polis, diferentes cidades, organizava-se competições nos tempos de paz. E aí nós vamos ter o surgimento das Olimpíadas. Esses jogos acontecem a partir de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Por isso que recebe esse nome, né? Deriva esse nome de Olimpíadas, tá? E naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição.
Então você vai ter aí o surgimento dos jogos na cidade de Olímpia, que se destaca aí e faz com que exista uma relação de paz, de celebrar a paz entre essas polis, essas cidades, e é algo que a nossa sociedade também absorveu isso. E nós temos aí as Olimpíadas, que é a convocação de todos os países a celebrarem, a participarem, né, através dos seus atletas, tá? E aqui é importante percebermos que a história da Grécia está dividida em 4 períodos. O que nós chamamos de pré-homérico, que vai do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, que vai do século 12 ao século 8 a.C., o período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C., e o período clássico, que vai do século 5 ao século 4 a.C. Então, na nossa próxima aula, que é a segunda etapa, nós iremos ver cada período desse, o período de evolução e a importância que cada período desse teve para contribuir para a história do mundo grego, tá certo? Então, nos encontramos na nossa próxima aula, dando continuidade ao mundo grego. Um abraço a todos.